Meu esposo está lendo um livro que chama Paixão pelas Almas. É um dos livros mais incríveis que eu já li, se não for o melhor de todos. Ele é maravilhoso. E lá tem um trecho que diz que não adianta a gente orar por um avivamento se nós não tratarmos primeiro com o pecado. E aí está a grande questão. Porque hoje pouco se prega, pouco se fala nessa palavra pecado, né? Pouco se fala sobre arrependimento, pouco se dá nome a pecados. Que igrejas hoje falam abertamente sobre pornografia, sobre a questão do homossexualismo, adultério. Nós temos que falar sobre todos os pecados, a mentira, a inveja, e dar nome a eles e tratar sobre eles. E nós não falamos mais, muitas igrejas não falam, né? Porque algumas falam sim, graças a Deus. E o que está acontecendo muito hoje nessa era pós-moderna? Tem muitas igrejas que elas pregam a verdade, porém elas pregam apenas em determinado assunto. Por exemplo, a pessoa vai visitar uma igreja e chega lá e o pastor está pregando sobre o momento que o povo passou pelo deserto e chegou à terra prometida, e aí faz aquela palavra de consolo. Isso é uma verdade? É. Ele pregou algo que está na palavra de Deus, que aconteceu. Mas a grande questão é, prega só isso? É só consolo? É só motivação? É só, sabe? É só isso? Então isso é perigoso. Por quê? Que horas que a pessoa que está ali em pecado vai ser confrontada? Então a igreja, ela precisa ter essas palavras de consolo, palavras de exortação. E a exortação, cada dia mais, ela está desaparecendo dos púlpitos. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque o mundo lá fora está ensinando. Está ensinando o quê? A supergraça. Não só o mundo como essas igrejas aí, né, da supergraça, que você vem como está e fique como você está. Então, isso está sendo ensinado lá fora. Então, precisa ter pessoas e igrejas que se levantem para falar o verdadeiro evangelho. Que é, olha, nós somos pecadores. Nós temos pecados, precisamos nos libertar deles, precisamos abandonar esses pecados. E que pecados são esses? Citar esses pecados, né? Que lá fora tem muita gente dizendo que não, Deus te ama do jeito que você é. E não, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nosso coração é mau e nós precisamos, sim, nos arrepender e nos humilhar diante de Deus. E Ele tem todo o poder para nos libertar. E por que o discurso do mundo ele é tão atraente? Esse discurso da supergraça, que você não precisa abandonar o seu pecado. Porque eles usam o amor, né? Eles falam que é o amor de Jesus. Então eles usam esse termo tão bonito e tudo hoje é o amor, né? Então eles usam esse termo e as pessoas acham bonito e acabam concordando. E que amor é esse que você está conduzindo a pessoa ao inferno? Porque Jesus diz, né, que se a gente não se arrepende, então, para onde que nós vamos? Para o inferno. Nós não vamos ver o reino de Deus, nós não vamos. Sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Então, que amor é esse que você fala para alguém permanecer como ele está e você está conduzindo ele ao inferno? Você vê que isso não é amor? Amor é falar a verdade e falar para a pessoa, Jesus tem poder para libertar. Jesus pode, Jesus ajuda. Gente, Jesus disse que a porta é estreita. Vocês entendem isso? Ele falou que são poucos os que encontram o caminho que leva à vida, que leva à salvação. Então não é fácil. Essa porta larga, essa porta, né, que você pode tudo, isso é o caminho que leva ao inferno. Então, a porta ela é estreita, não é só para um ou para outro, é para todos nós, porque todos nós pecamos. E todos nós temos que lutar contra o pecado. Mas é como eu falei, Jesus, ele não nos deixou sozinhos. Ele vai nos ajudar, ele nos liberta, ele nos dá força. Quando a gente cai, ele nos levanta. Então, siga pela porta estreita. Siga por esse caminho, porque é o caminho da verdade. E um último recado aqui, se você nunca leu esse livro, Paixão pelas Almas, leia ele é maravilhoso. Tem também um livro do Paul Washer que chama Verdadeiro Evangelho, que é um livro que marcou minha vida. E o Heróis da Fé, que eu sempre falo sobre ele aqui, né? São livros para você ler, reler. E, gente, são livros que
vai fazer você ficar o dia inteiro, sabe, assim, pensando em Deus, vai te motivar a orar, vai te motivar a buscar esse anseio, esse amor por almas, por vidas, sabe? São livros de pessoas, assim, que são voltadas a isso, sabe? A eternidade, a olhar para as almas, a viver o seu propósito, o seu chamado, e a orar, ler Bíblia. É isso, sabe? Vida com Deus, fome e sede pelas coisas de Deus. Você vai ser muito edificado e sua vida vai ser transformada. Gente, essa dica aqui que eu deixei, principalmente para os homens que recebem muitos gatilhos visuais, é uma dica simples e assim, só isso não vai resolver o problema, tá? Eu quero só deixar claro isso aqui. Veja bem, é necessário ter uma vida de oração e jejum. Por quê? Você, principalmente você homem, você não recebe gatilhos apenas aqui no Instagram. Então, às vezes você vai resolver o problema do seu Instagram, mas e na rua? E quando você vai no shopping, no seu trabalho, às vezes fica passando mulher seminua o tempo inteiro na sua frente. Como você vai ter o domínio próprio de não olhar? Né? Como se diz, até meu pastor ensina, você olha pra cima, olha pra qualquer rumo, mas não olha ali, né, pra aquela nudez da pessoa, porque você vai ser tentado. Então, como você vai vencer isso? O jejum e a oração. Nós não podemos menosprezar o poder do jejum e da oração. Nós não podemos. Veja bem, gente, a palavra de Deus é poderosa. O agir do Espírito Santo na nossa vida é poderoso. Então, se a gente está falhando muito, é porque a gente precisa buscar mais e mais e mais. Então, veja, eu vou dar o exemplo do meu esposo. Meu esposo ficou 10 anos, né? Depois que ele se converteu, ele ficou 10 anos esperando em Deus para se casar. Então, como ele fazia para vencer as tentações relacionadas à área sexual? Jejuava no mínimo 3 vezes por semana por 10 anos. E olha, veja bem, existe esse hábito às vezes tão presente na vida hoje das pessoas. As pessoas querem jejuar, querem ler Bíblia. Não, e aí o que? A pessoa não vai vencer o pecado. E meu esposo venceu. Então, gente, o jejum é poderoso. A gente precisa ver o pecado como algo sério e grave. A gente não pode achar que um homem que fica envolvido com pornografia é normal. Isso não é normal, não é. O homem é sim mais tentado nessa área do que a mulher, mas não é normal ele ser dominado por isso. Ele é um homem de Deus se ele estiver lutando contra isso. E ele vai achar força na palavra de Deus e no jejum. E assim, gente, é cada um com o seu pecado. Nós não podemos achar que é normal mentir. Nós não podemos achar que é normal ter cobiça, aquela ganância, inveja. A gente não pode achar que é normal. A questão do homossexualismo. Gente, nada disso é normal. Tudo é pecado. Então, veja, nós precisamos lutar contra isso. A gente só vai lutar a partir do momento que a gente tiver essa consciência de que isso não é normal. Então, entenda, tudo isso é grave, tá? É uma transgressão contra a lei de Deus, mas tem solução.